E aí galera, meu nome é Matheus e na videoaula de hoje a gente vai resolver um problema de localização de fábrica que é do livro de pesquisa operacional do Emerson Collor. O problema diz que a Companhia de Estoques Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul está avaliando uma série de localidades no estado para construir 3 novos armazéns agrícolas. A empresa já possui uma série de armazéns, mas está precisando expandir sua capacidade devido ao crescimento expressivo das atividades agrícolas em sua região de atuação. Os armazéns a serem construídos serão graneleiros e poderão ser utilizados para estocar uma série de produtos a granel, como soja e milho. Além desse enunciado, o livro também trazia esses dados, que no caso, na primeira tabela tem os custos logísticos de transporte das cidades que vão possuir o armazém até a cidade que vão ser atendidas por esses armazéns. Tem para cidades que são candidatas a ter um armazém construído, tem o custo de construção e a capacidade do armazém se for construído nessa cidade, e para as cidades que vão ser atendidas tem a demanda delas. Como nós podemos ver a partir dos dados e do enunciado, o objetivo desse exercício é minimizar os custos para a empresa. Para determinar esse custo, a gente vai precisar de duas variáveis de decisão. A primeira é xi, que varia de 1 até 5, que vai ser um binário e vai representar a construção ou não na cidade, do armazém na cidade 1, 2, 3, 4 e 5. E a segunda é o y e j, que vai representar o quanto é transportado da cidade I até a cidade J. Ou seja, o quanto cada armazém vai receber de cada cidade que é atendida por essa empresa. Como nós podemos ver a partir do enunciado e dos dados, o problema vai ser de minimizar custos. Então, nossa função objetiva vai ser de minimizar. Inicialmente, nós vamos minimizar o custo de construção, que vai ser o somatório do x vezes custo de construção. Além desse custo de construção, nós temos que minimizar também os custos de logística. Então, vai ser o somatório de y e j vezes custo de logística e j, variando de 1 até 5, tanto para i quanto para j. Então, aqui nós já podemos ver nossa função objetiva na forma genérica, mas vamos expandi-la para esse exemplo em específico, esse exercício em específico. Expandindo a parte do custo de construção, nós teríamos essa equação, que seria basicamente o custo de construção vezes o x que determina a construção ou não da cidade, como já foi dito antes. E para a segunda parte da função objetivo, nós teríamos essa função, que é bem maior porque tem muito mais dados. Então, com a nossa função objetivo completa, vamos agora para as restrições. Nós vamos precisar de 3 restrições. A primeira fala sobre a capacidade dos armazéns, porque não podem ser mandados mais produtos para o armazém do que ele comporta. A segunda restrição fala sobre o atendimento à demanda, que todas as cidades que vão ser atendidas por esses armazéns que vão ser construídos têm que ter a demanda totalmente atendida. E a terceira restrição fala sobre a construção de quantidade correta de armazéns, que o problema fala que precisam de 3 armazéns especificamente. Talvez esse problema possa ser resolvido com apenas 2 armazéns. Então, nós vamos criar uma terceira restrição que vai garantir que 3 armazéns sejam construídos. Para a primeira restrição da capacidade dos armazéns, nós vamos fazer o somatório do y e j, variando apenas em j, vai ter que ser menor ou igual que a capacidade do armazém I vezes a construção ou não do armazém I. Então, se o armazém de uma determinada cidade não for construído, o xi vai ser igual a zero. Então, 0 vezes qualquer número vai dar zero e o y e j vai ter que ser menor ou igual que zero. Então, ele vai variar dessa maneira que é mostrado aí. Porém, isso aí tem que ser feito para todo I pertencente a N. Então, nós vamos expandir isso para cada um dos Is e vai ficar dessa maneira que é mostrado. A nossa segunda restrição fala sobre o atendimento da demanda. Então, aqui temos uma tabela com a demanda de cada cidade e cada uma dessas demandas precisa ser totalmente atendida. Então, nós vamos ter que o somatório de y e j, variando apenas em i, vai ter que ser igual à demanda de j. Então, por exemplo, y11 mais y21 mais y31 mais y41 mais y51 vai ter que ser igual a d1, que no caso é 150 mil. Isso tem que ser feito para todo j pertencente a n. Então, nós vamos expandir novamente dessa maneira. Nossa terceira restrição, que é a mais simples também, é a construção de quantidade correta de armazéns. Então, o somatório de xi vai ter que ser igual a A, que vai ser a quantidade de armazéns. Então, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 tem que ser igual a 3.
Assim, nós acabamos o problema e só copiando todas as informações que a gente criou antes, colocando aqui tudo junto, nós temos nosso problema formulado completo, com nossa função objetivo e suas restrições. Por fim, nós precisamos determinar que o x é binário e que o y e j é maior ou igual que zero. E aqui nós podemos ver o modelo matemático genérico completo, que foi visto parte a parte durante toda a videoaula. Bom, agora vamos para a parte de implementação desse problema no Excel. Logo depois de abrir o Excel, a primeira coisa que eu fiz foi transcrever todos os dados que o problema já dá. Então, nós temos o custo de construção para cada cidade onde o armazém pode ser construído e sua capacidade caso ele seja construído. Nós temos a demanda de cada cidade que vai ser atendida por esses armazéns. E nós temos o custo logístico, que é da cidade, do armazém, da cidade onde o armazém vai ser construído para a cidade que vai ser atendida por esses armazéns. Com todos os dados do problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar nossas variáveis de decisão. Nesse problema, nós temos dois conjuntos de variáveis de decisão. O primeiro é o x de i, que é um binário que representa se o armazém foi ou não construído na cidade i. E o segundo é o y e j, que representa quantos produtos são levados ao armazém i da cidade j. Depois dadas nossas variáveis de decisão, nós vamos agora criar a função objetivo. Como nós vimos na resolução do problema, a função objetivo pode ser dividida em duas partes. Ela é de minimizar os custos ligados a essa operação. Porém, temos o custo de construção do armazém e também o custo logístico. Para calcular o custo de construção do armazém, como pode ser visto aqui usando o rastrear precedente do Excel, a gente está multiplicando o custo que um armazém tem para ser construído vezes a variável de decisão xi, que representa se ele foi construído ou não. Então, por exemplo, se o problema decidir que Caçapava do Sul precisa ter um armazém, se o computador decidir isso, quando a gente colocar o solver para rodar, e aí o nosso x2 vai estar igual a 1. E aí a nossa segunda linha ali na tabela de custo de construção vai ser igual a 5 milhões, porque vai ser 5 milhões vezes 1, que no momento está 0. Aqui, só a representação de como seria feito na formulação normal. E aí vamos para a nossa segunda parte dos custos, que agora é o custo logístico. O custo logístico vai ser novamente multiplicando a nossa variável de decisão vezes o custo dado pelo problema, como pode ser visto aqui no nosso problema formulado e no rastrear precedentes do Excel. Então, por exemplo, se Tupanciretá receber 2 kg de produtos de Passo Fundo, nós teríamos um custo adicional de 2 vezes 2,88, o que seria um custo logístico a mais de 5,76, que estaria sendo somado na nossa função objetivo. Além disso, a gente delimita que y e j é não negativo, devido à função objetivo ser de minimizar. Se a gente não fizesse essa delimitação no y e j, o computador, quando fosse resolver o problema, atribuiria valores muito negativos a essas variáveis, já que estariam levando a função objetiva a ser cada vez mais negativa. E para acabar com a nossa função objetiva, a gente vai colocar tudo numa célula só, porque o solver precisa ter tudo em uma célula para fazer os seus cálculos. Então, a gente vai somar tudo que está aí em azul, que o rastrear precedente está mostrando, que seria justamente a soma dos nossos custos de construções e a soma dos nossos custos logísticos. Agora nós vamos para as nossas restrições. A primeira restrição fala sobre a capacidade dos armazéns, que um armazém não pode atender uma demanda maior do que ele aguenta. Então, nós temos que o somatório do que é levado ao nosso armazém, que no caso aqui do problema é por linha, tem que ser menor ou igual que a capacidade do armazém vezes a nossa variável de decisão que determina se o armazém foi construído ou não. Porque caso o nosso armazém não tenha sido construído, nossa variável de decisão vai estar igual a 0. Então, nada pode ter sido mandado daquele armazém, já que ele não existe. Nossa segunda restrição fala sobre a demanda, que a demanda de todos os clientes tem que ser 100% atendida. Como cada um dos nossos clientes agora está em coluna, a gente pega o somatório da coluna e esse somatório tem que ser igual à demanda dos clientes, que é um dado da questão, como pode ser visto aqui também na nossa fórmula do problema formulado. Por fim, a nossa última restrição, que é uma bem específica desse problema, o modelo genérico que você vai ver em livros e na internet, ele não vai trazer essa restrição,
é que o problema pedia que tivesse exatamente 3 armazéns construídos. Então, nós somamos todos os nossos x de i e igualamos a 3. Como pode ser visto aqui também na nossa fórmula genérica. Então, agora, a gente abriu o solver e definiu a nossa função objetivo, que no caso ali é a fórmula verde, que tem função objetivo escrito do lado. Determinou que é um problema de minimização e determinou nossas células variáveis, ou seja, nossas variáveis de decisão, que são os que estão em amarelo aí no nosso Excel. Então, agora nós vamos adicionar as restrições. A primeira restrição é que o x de i tem que ser binário. Então, no solver isso é contado como uma restrição e não na declaração de variável. A restrição 1, que é da capacidade, já está toda organizada ali em forma de tabela para que fique mais fácil a implementação no solver. Então, na referência de célula, eu selecionei as 5 células abaixo da célula que está escrito restrição 1. Eu mantive o menor ou igual que já estava no solver. Na restrição, que é ali o quadro ao lado do menor ou igual, eu coloquei os 5 zeros que estão ao lado dos menores iguais da restrição 1. Seguindo a mesma lógica, a gente adicionou aqui a restrição 2 e, por fim, a restrição 3. Eu mantive a caixa de tornar variáveis irrestritas não negativas, que no nosso caso, isso daí quer dizer que todos os nossos y e j serão maiores ou iguais que zero, já que o nosso x de i já é restrita. E eu selecionei o método de solução simplex, que é o método usado para problemas de programação linear. E, por fim, eu cliquei em resolver e o Excel calculou o seguinte resultado. Serão construídos armazéns em Alagrete, Caçapava do Sul e Santa Rosa. Alagrete vai atender 150 mil de Uruguaiana, 200 mil de Pelotas e 150 mil de Caxias do Sul. Caçapava do Sul vai atender 250 mil de Pelotas e 500 mil de Porto Alegre. E Santa Rosa vai atender 150 mil de Caxias do Sul e 250 mil de Passo Fundo. Com isso, nós teremos um custo total de 23 milhões e 80 mil reais. E aqui, só conferindo que o Excel realmente fez tudo como esperado, nós temos as nossas restrições e nós vamos ver se elas realmente foram atendidas. Então, como pode ser visto, nenhuma capacidade de armazém foi extrapolada, todas as demandas foram 100% atendidas e o Excel determinou a construção de 3 armazéns, que era exatamente o que o problema pedia. É isso tudo e obrigado.